Temos aqui Olá, muito boa noite. Seja então bem-vindo ao Igreja na Atualidade. Vamos estar à conversa com o Padre José Luís Borga. Já sabe que é sempre quem está aqui todas as sextas-feiras à noite para nos fazer companhia, também para nos traduzir um bocadinho aquilo que foi a atualidade da vida da nossa Igreja. E é exatamente por aí que vamos começar. Padre Borga, está tudo bem consigo? Graças a Deus. Está? Ainda bem. Alguém tinha que estar bem. Pronto. Não me importa ser eu. Nunca me importa ser eu que seja Eu também bem. nunca me importo que seja o Padre que Não, fique estamos bem. todos por bem, que é uma coisa mais interessante. Aliás, é uma frase que eu gosto sempre de corrigir. Quando me perguntam, está bem? Não, eu estou por bem. Porque às Que é vezes diferente. É muito diferente, não é? A gente pode estar menos bem, mas está por bem, até isso torna Bem, uma bênção. Não é? Torna-se Fica logo tudo bênção. uma maravilha. E às vezes convém a gente também dizer isso. Eu, para bem, informo que eu não me estou a sentir lá muito bem. Não queria incomodar, mas neste caso estou-me a sentir bem e é por bem que aqui estou, pois que seja por bem a nossa conversa. Então, que seja por bem que lancemos aqui o primeiro tema. Qual é que vai ser? O tema, talvez valha a pena nós falarmos das tragédias como forma de as irmos conversando. Aliás, dizem os psicólogos, de maneira que eu acho muito útil, que o facto de conversarmos sobre as coisas faz-nos bem. Aliás, quando não conseguimos conversar sobre elas, elas fazem um curto-circuito dentro de nós e acabamos. O expressar, o dizer, o partilhar é algo que é próprio dos humanos. Os animais é que só fazem-se sentir que estão incomodados. Os seres humanos podem, por isso, ter compaixão, podem ouvir as queixas, podem tentar compreender as situações. Ora, eu adivinho que nestas alturas em que há tanta violência suportada, quer de catástrofes naturais, quer de desentendimentos humanos, e esta semana tivemos o apelo do nosso Guterres na ONU a dizer que o caminho da diplomacia e do diálogo não é uma alternativa à guerra, é a alternativa à vida. Porque a guerra não é caminho para nada e, portanto, não adianta as ameaças e as provas belicistas, porque, eu costumo dizer, há um autor que diz isto, uma guerra pode sempre celebrar no cemitério, não? Nunca é a vida que ganha. E numa guerra não há vencedores nem vencidos. Até os vencedores ficam vencidos porque foram levados a uma circunstância. Bom, eu estou a dizer que quando podemos dialogar, quando podemos partilhar, isso para nós é uma grande bênção. Ter que nos escute, poder dizer. Uma das coisas que fazem os psicólogos muito é traduzir os nossos sentimentos, para os quais nós não temos sequer, às vezes, recursos para os dizer. Não é? O que torna bem útil haver alguém que é capaz de... Isso é um trauma. Isso é uma revivência, um consentimento que está a viver. Bom, e a gente vai percebendo com essas terminologias que as coisas que estamos a ver não são absurdas. Têm um sentido, têm uma razão, são comuns a muita gente, por isso é que possam ser compreendidas, fossem muito originais. Ora, eu adivinho que quem vê as imagens, ou quem está a viver no terreno, o resultado daquele sismo de 7.1 no México, estou a falar só deste exemplo, que estavam, por sinal, naquele dia a celebrar os 100 anos de outro, e tinham feito é quase irónico, não é? Tinham feito um simulacro, quando tiveram uma realidade exatamente logo a seguir. A sério? A sério. Mas significa isso, que eles têm a consciência da circunstância que vivem sujeita àquele tipo de vivências. E bom que, por exemplo, nesse mesmo dia houve um no Japão, creio que ontem, no Japão, no dia a seguir, Sim, uma escala muito parecida, 6 ponto qualquer coisa, perto dos 7. 6.1. E não houve nenhum dano material. Porquê é que eu estou a falar isto? Porque exatamente nós temos capacidade de prever e de estar à altura das provas, das provações. A diferença é que entre a gente preparar-se e levar a sério o mal que nos pode acontecer, ou, olha, depois logo se vê. Veja-se, por exemplo, que um dos lugares onde houve mais vítimas foi uma escola. Ou seja, não se pode dizer que foi alguém que foi negligente para si próprio. Foi alguém que estava a construir num sítio que sabia ser propenso àquelas coisas. E então os edifícios públicos, normalmente,
o Estado faz questão de fazer regras, desde quanto é que leva de cimento, quanto é que tem de estrutura. Só que depois, os próprios edifícios do Estado, é isto. E a gente vê aí quanto, às vezes, a negligência de não prever as coisas, o não cuidar das circunstâncias. Nós sabemos aquele tsunami que entrou por Lisboa adentro e que deixou a cidade toda arrasada, da qual a Baixa Pombalina hoje é a reconstrução, senão não estava lá. Não é? Toda a gente sabe que pode vir a acontecer e nós não sabemos quando. Estamos umas falhas, chamam falhas tectónicas. Exatamente. E quando a natureza decide mostrar que sabe dançar, cuidado. Eu há pouco tempo estava num quinto andar e senti a minha cama a tremer. Houve ali para o lado de Mafra uma 3 ponto qualquer coisa, também não deu. 3,5, se não me falha a memória. Deu para eu acordar e dizer, o que é que está aqui a mexer na minha cama? E foi uma sensação engraçada. Se eu à espera que houvesse mais coisas, para saber para onde é que eu me ia dirigir a seguir. Mas para explicar que estas circunstâncias é assim na natureza, como é assim na relação entre nós. Mais dia, menos dia, a gente vai ter um momento mau. A história é saber se eu me preparo para isso, quais são os recursos que eu tenho, ou logo se vê. E, normalmente, os estragos do logo se vê são sempre muito maiores. Bem, e só igrejas, vamos ver, são 30 as que foram danificadas. Acho piada ao número 30. Temos aqui algumas imagens de 2 delas, que vêm num... Olha, se passou, mas um dia destes eu vou-vos mostrar mais coisas bonitas sobre aqui que tenho. São igrejas, quer dizer, nem os edifícios ligados ao culto e à fé estão... Isto é, agora, sem ironia, não é? Imagina o que era ficar... Às vezes, há a notícia. Aliás, uma das igrejas foi uma Nossa Senhora que ficou intacta. Logo se diz que, enfim, foi uma... Se Nossa Senhora protegeu aquela Nossa Senhora, protegeu Santo António, que estava lá do lado. Já agora protegia toda a gente, não é? Aliás, estavam a celebrar creio que também numa igreja estavam a celebrar um batizado, coisa que vale, quando também... Quer dizer, a religião não é para a gente ficar a salvo das circunstâncias humanas. É para nós lidarmos com elas com uma luz e com uma confiança muito mais séria, profunda, útil, humana, vamos dizer a palavra. E o Papa, de propósito, chamava a atenção porque tivemos o dia de São Mateus, dizendo que as nossas fraquezas e até os nossos pecados não estão a mais na nossa vida. Aliás, o que seria da misericórdia se nós não soubéssemos para que é que aquilo curava. Felizmente, a misericórdia cura do pecado. E o maior pecado é a negligência, o não cuidar, o até abusar de alguém. Ora, nestes sítios, e as imagens que nos têm surgido são muito bonitas, o que tem acontecido é um hino absolutamente gigantesco, ainda maior do que o terremoto, de movimentação solidária, não só dos países à volta, mas também do país todo, de toda uma população. Da própria população, não é? Claro. E aqui mostra-se o lado bom da vida. É aqui que a gente pode acreditar na humanidade. A gente prova a nossa boa humanidade é quando confronta a desumanidade. Não é? Portanto, e só sublinhar neste aspecto, ninguém deseja que isto aconteça em lado nenhum. O ideal, se calhar, no nosso ponto de vista, é que nunca acontecesse terremotos em lado nenhum, nunca houvesse tufões em lado nenhum, nunca... Não é? Até lhe deu o nome Maria, já houve aqui há um ano ou dois, que era o José. Portanto, dão-lhes os nomes. Um é de Maria, está agora a varrer o Porto Rico e por aí fora aquelas ilhas. E a natureza vai mostrando que ela não prescinde das suas forças para recolocar as coisas... Tudo no coisas... sítio, não é? Recolocar as coisas sob o seu poder. Não vou ao ponto de... Sou cristão, portanto, de deificar as forças da natureza, mas acredito que tudo isto acontece para tornar o homem mais homem. Não é? A minha mãe, que está no céu, dizia muitas vezes, bastaria estas coisas para que as pessoas ganhassem juízo. Não é? Mas como se não fosse pouco, ainda os povos ainda andam, uns a confrontarem-se aqui na vizinha Espanha sobre a autonomia de uma região, na Coreia do Norte, para mostrar que tem um poder, tem uma bomba de hidrogénio que, pelos vistos, faz tremores de terra também, e é mais potente do que aquela que já foi usada. Continua-se a fazer disto, de fazer do poder, não do poder do serviço, mas do poder que impõe, que se impõe, que ameaça. E da destruição, não é? O poder da destruição, como se ele fosse o mais motivador para a gente se portar bem. E por isso é que o Vaticano
acabou por dar a sua posição na Assembleia das Nações Unidas, dando conta que as armas não podem, de forma nenhuma, nem o temor pela arma pode ser o caminho, e não argumento. pode, não deve, nem o argumento, Claro. mas está uma situação complicada, padre. Se trocarmos isto pela educação das crianças, a melhor educação é aquela que puxa pelo melhor que ele pode dar. Não é aquela que ameaça para o caso de portar mal. Porque na ameaça, a coisa que a gente põe é medo. E o medo é péssimo conselheiro. Na exortação, no apoio, o que a gente põe é a confiança. A confiança que a gente não devia nunca desperdiçar. Se alguém confia em nós, é um tesouro imenso. Faz de nós gente digna. Agora, se a gente tem medo de nós, é a pior coisa que se pode ter. Aliás, eu nunca percebi porque é que a gente tem medo de mim. Não é? Se calhar sou eu que dou as razões, mas ter medo, eu, em consciência, nunca tratei mal ninguém. Não quer dizer que eu tratasse de forma que as pessoas gostavam de ser tratadas. Não é? Vamos ver, uma pessoa que esperava de mim a maior das simpatias e que ainda não abriu a boca, já lhe estava a fazer a vontade, se me pede uma coisa, nem Deus faz isso. Não é? Deus não nos dá o que a gente lhe pede. Deus dá-nos se nós precisamos e para aquilo que a gente precisa. Se é para aquilo que a gente não precisa, Ele não dá. E às vezes até nos tira aquilo que se usamos mal. Bem, é só para explicar que esta forma de educar, isto é assim entre pessoas, é assim entre nações, é assim entre continentes. De verdade que hoje em dia fala-se, por exemplo, o país que tem as maiores potências bélicas, as maiores armas de destruição, torna-se aquele que mete as regras, não é? Ou que quiséssemos dizer, usando o exemplo das crianças, o dono da bola é que diz quem é que joga. Exatamente. Não é? E é isso que estamos um bocadinho a assistir de uma forma quase, diria, lamentável. É lamentável, porque às vezes o dono da bola é aquele que não sabe jogar. Exato. Nem percebe nada do jogo. Foi o tio que lhe deu. Mas quando havia... Hoje em dia, malta, eu sou do tempo em que para termos uma bola de futebol era preciso termos muito jeitinho, que os pais tinham dinheiro para tudo menos para essas coisas, essas extravagâncias. Hoje em dia, vai-se ali a uma daquelas lojas que vendem às centenas, levas meia dúzia pelo preço de uma. Mas no tempo em que normalmente era o azar, é que o tipo que tinha a bola era o que não sabia jogar. E então a gente tinha que o ter na equipa, porque senão não havia jogo de futebol. Não havia jogo. E às vezes o que acontece de brincadeira das crianças, infelizmente, é o que acontece entre as nações. Desejavelmente, a ONU, aliás, já o Papa João Paulo II, chamava a atenção da urgência de se rever a lógica com que as Nações Unidas estavam a trabalhar, aquela história de haver o Conselho Permanente e quem é que faz parte, e isso ainda vem tudo do fim da Segunda Guerra Mundial. Ainda foi a ponderação das forças em presença e da capacidade que levou ao desenho das forças das Nações Unidas. Que às vezes, convenhamos, às vezes um país muito pobre tem, em termos de lições de humanidade, bem rico nesse aspecto, muitas lições para dar. Portanto, estamos perante um mundo confuso, perigoso, e estamos com multidões de gente que, nesta hora em que estamos aqui a falar, e muitos telespectadores, felizmente, em casa, no seu sossego, estão a ouvir, mas muita gente que não sabe por onde se virar, nem faz ideia do que é que amanhã o espera pela frente. Então, perguntemo-nos, é claro que o que é que eu posso fazer em relação ao México? Se calhar nada, mas se calhar há uma pessoa assim a viver na porta ao lado. Não é? Às vezes nós, com esta coisa da comunicação social, põe-nos a ter muita pena do que está a passar, onde não podemos fazer nada, e desvia-nos de um olhar que bastarei estar atento, e se calhar uma pessoa da família, ou um irmão, ou alguém, já há muito tempo que espera que nós não sejamos indiferentes à sua história. Portanto, cada um à sua escala. Não temos que desejar que haja um terremoto aqui, mas temos que perceber que isto que está a acontecer nos nossos irmãos pode-nos acontecer em qualquer altura. Então a prova dos 9 é que reação teremos, que meios vamos mobilizar e como é que nós nos preparamos. Porque, como diz a tropa, é em tempo de paz que se prepara a guerra. E quando é em tempo de guerra não se limpam armas. Não há tempo. Não se limpam armas. Portanto, são frases que se dizem, estamos a falar de terminologia bélica, mas tem a ver também, em tempo de paz, eu preparo também as vivências de caridade, de amor, mas também é sobretudo quando as coisas são mais confusas, que esses gestos são ainda mais preciosos, mais visíveis e mais vitais, porque sem eles, se a coisa já é grave, então veja-se o que é que se mobiliza. Eu estava a ver imagens
impressionantes, como é que para tirar uma pessoa debaixo dos escombros estão centenas em cima a martelar e com muito jeito, e têm que estar a ver se não matam, se não a coisa ainda fica pior. O cuidado, mas também a determinação, a entreajuda, e depois toda a gente está ali, tem que haver uma certa coordenação, como é evidente. As forças têm que estar preparadas para isso. Mas é um hino à nossa humanidade. Enquanto o mundo for assim, não temos razões para desesperar. Muito bem, vamos avançar na nossa conversa. Quer propor um segundo tema? Tenho aqui um segundo tema muito bonito. Talvez tenha a ver com esta ideia, mas não uma outra luta. Espero que isto dê. Esta senhora, que eu tenho aqui, é da Argentina, talvez se sabia o nome dela, Olga Munhoz, está aqui a fotografia dela, esta Olga Munhoz, diz que a defesa da vida é uma luta contra o demónio. Eu chamo aqui a atenção porque não há aqui nada de novo. Porque se há uma coisa que se opõe à vida, é a morte. Uma homenagem à nossa... uma pensadora do nosso, que dizia que o contrário está vivo que está morto está vivo. Ou está morto, vivo está morto. Não é? A morte é o contrário está vivo. Mas estava a dizer, o demónio é, por natureza, é a força cujo único interesse é que a vida não seja vida. Que a vida não vingue. Por isso faz da morte e da mentira, não é? É mentira, aquela frase, vou dar esta frase que é muito... Nós nascemos, não é para morrer, nós nascemos para viver. Se não nascíamos, aliás, nascer para morrer, o melhor era, como diz o próprio Salmo, era ainda morrer no seio de minha mãe, não é? Agora, uma coisa é o morrer. Agora, nós nascemos para dar vida aos outros, não para atirar. Mais ainda, temos de ter cuidado quando estamos a falar da vida na sua mais ínfima manifestação. Porque é cobardia. Eu aprendi isto com um pai que tem 8 filhos e dizia a um deles, os mais novos, quando tu bateres a alguém, bate nos mais velhos. Não batas nos mais novos que tu. Isso serviu de regra para uma conversa muito interessante num jantar, que lembro com muita saudade, não é? É que ele aviou e o pai disse, tu foste bater no teu colega? Oh pai, ele era mais velho. Eu perguntei, quantos anos tens? Portanto, cumpriu a regra. Mas quer dizer, nós temos, os que têm força têm que ter cuidado para não magoar os fracos. E é aqui que a gente aprende que a maior manifestação do homem não é na selva. Na selva, os fortes impõem a sua regra. E às vezes temos lá lições mais bonitas do que alguns humanos. O que nos faz humanos não é usar a força para impor ao outro. É usar a fraqueza para me servir, para servir o outro. A minha e a do outro. Não. É como os vinhos. Não é? Quando se juntam, tornam-se fortes. Quando se separam, partem-se com toda a facilidade. Ora, o que acontece com esta luta? A luta é a luta a favor da vida, contra o aborto, contra a eutanásia, enfim. E o que só quem não entra nesta guerra é que não sabe. O adversário maior não é nem a lógica, nem é uma coisa que se chama mentira. Ou, se quisermos uma mentira melhor, meia-verdade. Se temos aqui o pensador, o nosso Redol, não é? Não é Redol? Com as meias-verdades. Para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E essa pequena verdade que vem faz com que a mentira pareça até inocente. Mas a mentira é o pior que lá está. Às vezes basta uma pequena mentira no meio de muita verdade para estragar aquilo tudo. E a primeira mentira que por exemplo, no caso do aborto, que o filho é uma coisa que os pais querem ou não querem. Eu lembro quando o caso, eu disse, estás disposto a receber os filhos como dom de Deus e a acolhê-los como dom de Deus? Ora, o filho, para já não é uma encomenda, depois não é um produto. É uma dádiva que o amor, na sua grande generosidade, capacita e proporciona. Portanto, um filho, tal como um pai velhote, tal como um vizinho, para todos nós não passa de mais do que uma dádiva, é um dom. E os dons não são para rejeitar, são para acolher e fazer crescer e amparar. O dom que eu tenho para a música, por exemplo, não é para... Olha, que pena, não tenho dom para a pintura. Só queria... Mas é para tu dizer, não, tu tens o dom que tens, falo render para tu seres digno dele. Faz-te digno dos dons. Portanto, o que faz... Eu digo isto aos pais muitas vezes. O que faz dos pais pais são os filhos. Se eles não tivessem filhos, não eram pais. Portanto, eu digo sempre aos miúdos, olha, tu é que fizeste o teu pai pai. Sem ti, o teu pai não era pai. Ora, qual é a maior mentira?
É os pais dizerem, eu só tenho os filhos que eu quero. Não. É que se tu fizeres isto, não és pai. Tu és indigno do dom da vida. Agora dizes assim, então mas agora tem que aceitar tudo. Sim, mas quem aceitar tudo não aceita muito. E vai ver que nunca fica prejudicado. Se vem da vida, podendo ser, em muitos casos, muito problemático para todos, a ideia não é deixar ninguém sozinho a resolver o problema. E lá está, outra vez o demónio. Ai de mim se não for eu é que sei, eu é que mando, tu és o senhor de ti próprio. Se tu comeres daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, tu é que decides o que é certo e o que é errado. Padre, vamos só ficar aí e depois voltamos novamente a este assunto no início da segunda parte, porque temos aqui que fazer uma curtíssima pausa e voltamos já de seguida, está bem? Sim, senhor. Então vá, vamos a uma curta pausa, não saia daí e voltamos já. Ai, ai.